Senhor, agora, na presença do Teu Santo Espírito, entregamos a condução da palavra para a soberania da própria palavra, a unção do Espírito Santo de Deus, para que seja ministrado nossos corações com liberdade e autoridade. Necessitamos ser conduzidos ao ensino da palavra. A Tua palavra é que penetra no nosso íntimo e divide a nossa vida, naquilo que somos e naquilo que precisamos ser, à luz do Teu propósito sobre nós. Nos abençoa agora com uma palavra de alinhamento. Assim oramos no nome de Jesus. A luta de todo pai é o tema da mensagem de hoje. Eu não sei se faz sentido para você, mas eu quero te convidar a uma reflexão. Imagina um cenário de uma família que por gerações vem experimentando situações que são situações difíceis. O bisavô teve problemas com bebida, o avô tem problemas com a bebida, ou teve problemas com a bebida, o pai tem problemas com a bebida, e a geração atual está enfrentando esse problema. Tem suicídio na família. Recorrentemente, as gerações anteriores, você encontra alguém que passou por essa experiência tão traumática do suicídio. Nós temos situações que são recorrentes nas histórias familiares. Nós consideramos isso como uma maldição que está acompanhando gerações. Isso é uma realidade. Talvez faça sentido para você, para alguns talvez seja a primeira vez que está ouvindo isso, mas se você refletir, talvez você encontre algo que faça um link com a sua família ou com a família de alguém que você conhece. Isso é uma realidade. Aquilo que por gerações vem acompanhando, no sentido de algo ruim, algo que vem trazendo uma desgraça para uma família de uma forma recorrente. Mas eu quero declarar e dizer para você que isso é quebrado. Isso não é algo determinante, mas não é sobre essa maldição hereditária que muitas vezes tem trazido muito desconforto, talvez tenha trazido no coração de muitas pessoas angústia, porque muitas vezes nós olhamos para esse cenário, trazemos sobre nós esse peso, mas nós queremos falar nessa noite de algo muito mais impactante, algo que muitas vezes não traz sobre as famílias a mesma preocupação. Nós queremos falar hoje sobre as maldições de hoje, não as maldições do passado, que atingiram os nossos antepassados. Não que elas não sejam importantes de serem analisadas, constatadas e quebradas, mas nessa noite eu quero te chamar a entender e se posicionar à luz de uma realidade, maldições que estão sendo estabelecidas na geração atual. Você é a pessoa absolutamente responsável por discernir essas maldições, por percebê-las e por impedir que elas cresçam, espalhem-se e se enraizem dentro da sua própria vida. Parece que há uma letargia nos dias atuais, parece que há uma insensibilidade, parece que há uma falta de sensibilidade mesmo, de uma capacidade de discernir que vivemos tempos perigosos. Às vezes nós queremos entender por que na geração da nossa família tem uma recorrência de fatos catastróficos, fatos ruins. Por que que o bisavô divorciou, o avô divorciou, o pai divorciou e você já está no segundo casamento? A gente quer entender isso e não está olhando para aquilo que está iniciando na nossa geração, está iniciando talvez no seio do seu lar. E nada melhor do que identificar na palavra um fundamento histórico que vai explicar e que vai nos revelar como isso pode acontecer, mas como isso pode ser quebrado. Nós vamos falar sobre a história de um pai e de um filho, Davi e Absalão. Talvez você já conheça essa história. Talvez você conheça a história, talvez você não conheça. Por isso que é importante você ser um leitor da Bíblia.
Davi e Absalão constituem o melhor e o mais trágico exemplo de um pai e de um filho que não conseguiram a seu tempo e na hora apropriada discernir e identificar algo maligno que estava se estabelecendo na relação pai e filho dentro daquela família. Ali começou a crescer raízes de morte, amargura, ódio e destruição. Como assim, pastor? O senhor está falando de Davi, aquele que a Bíblia identifica como homem segundo o coração de Deus? Sim. Vamos analisar juntos os aspectos de como Davi se comportou como pai. Malaquias 4:6. Abre agora a sua mente. Se você estiver com a sua Bíblia, marque na sua Bíblia. Traga a sua Bíblia, se você a tiver, faça uso dela. Malaquias 4:6 diz: Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Esse é o último versículo do Antigo Testamento. E Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A terra está sendo amaldiçoada, porque corações de pais ainda não se converteram ao coração dos filhos. Filhos não têm mais o seu coração convertido ao coração dos seus pais. Há uma disfuncionalidade, há uma disruptividade, uma disrupção no seio familiar, e isso tem amaldiçoado a terra. E a terra aqui você pode traduzir como a sua vida familiar. É necessário, é imprescindível, é indispensável você pensar na conversão do seu coração para com o seu filho, para com a sua filha. O coração do pai se converta ao seu filho, que o coração do filho se converta ao seu pai, que o coração do marido se converta à mulher, que o coração da mulher se converta ao marido, que o coração da mãe se converta à filha, que o coração da filha se converta à mãe. Essa é uma noite de conversão de corações. Tem que fazer sentido para você, para todos nós. Se não houver uma quebra de ódio, de amargura, que está gerando a falta de reconciliação, de encontro, abraço, choro, perdão e inspiração, está faltando algo. Se a cruz de Jesus não estiver presente no seu ambiente familiar, na sala, no quarto do seu filho, no notebook do seu marido, se a cruz de Jesus não estiver nos lugares da intimidade da sua casa, muito fatalmente as raízes de maldição estarão lá sendo plantadas. Erga dentro da sua casa a cruz de Cristo Jesus para a quebra de toda a maldição. E eu quero você comigo agora, caminhando na história de Davi e Absalão. E a primeira lição que nós podemos aprender é que boas intenções não são suficientes para evitar uma maldição familiar. Você conhece a história de Davi? Davi é um homem de ação. Davi é um homem que foi escolhido por Deus para ser sucessor de Saul. Um homem que foi um general vitorioso, venceu muitas batalhas, e ele era um rei, tinha um reino para administrar. E certamente a sua vida talvez se equivalha, numa análise contemporânea, à sua vida. Talvez você se identifique: olha, a minha vida é ocupadíssima, a minha vida é cheia de atividades. Mas Davi era um homem bem intencionado. Se você conhece a história de Davi, você sabe que Davi tinha um coração que se arrependia com facilidade, ele se conectava com Deus com muita facilidade, e ele era um pai bem intencionado. Nós podemos identificar que Davi era um pai bem intencionado através do nome que ele colocou em seus filhos. Eu tenho Adonias, um dos filhos de Davi, aquele que pertence a Adonai, ao Senhor. Salomão, que significa pacífico. Absalão, ou Absalom, que significa pai da paz. Naqueles tempos,
Quando um pai nomeava, dava o nome para o filho, profeticamente, ele estabelecia uma declaração sobre a vida daquele filho. O nome que o filho ou a filha carregava traduzia algo de uma transferência geracional. E Davi olhou para os seus filhos e criou expectativas e declarou profeticamente o que eles seriam. Mas boas intenções não constroem um lar desprovido de maldições. Boas intenções não traduzem um lar equilibrado o suficiente para evitar as disfuncionalidades. Talvez quando Davi olhou para Absalão, e olha, eu já vou antecipar aqui, se você ler a história da Bíblia, quando fala de Absalão, ele era um baita de um homem, o cara era bonitão, e deveria ter sido também um bebê muito lindo. E quando Absalão nasce, e Davi lhe dá esse nome, talvez no coração de Davi, Davi falou: olha, esse vai ser meu sucessor, esse menino, ele vai longe, Deus vai fazer grandes coisas na vida dele, porque racionalmente falando, eu tenho aqui pais, mães, eu tenho filhos, ninguém projeta a desgraça para o filho. Tem algum pai aqui que projetou a desgraça para o seu filho? Ou que traz no coração um projeto de falência existencial para o seu filho, para a sua filha? Certamente que não. Quanto mais Davi, aquele que tinha um relacionamento de intimidade com Deus, que conhecia Deus, por experimentar Deus, por caminhar com Deus, e ele projetou coisas grandes para os seus filhos, mas ele não imaginava que mesmo dando esse nome para Absalão, mesmo projetando grandes coisas para esse filho, ele não imaginou que um dia esse filho iria traí-lo. Ele não imaginou que um dia esse filho iria persegui-lo para matá-lo. Davi não imaginou que isso aconteceria com a vida do seu filho e dentro da sua casa. Mesmo que Davi fosse um pai que sonhasse com o bem dos filhos, ele não foi capaz de transformar boas intenções, as quais eu sei que você tem, bons sonhos, bons projetos, em coisas efetivas, em que traduzam em coisas concretas. Sabe por quê? Porque isso dá trabalho. Construir uma geração é trabalhoso. Quem tem filhos sabe muito bem o que eu estou dizendo. E você que está recém-casado, que ainda não tem filhos, você que está projetando casar, você que está com filhos recém-nascidos, é trabalhoso. Se você quiser fazer um bom trabalho, vai ter que se dedicar. E Davi tinha boas intenções, mas ele não conseguiu traduzir os seus pensamentos, os seus sonhos, as suas palavras proféticas em realidade. Por que será? Talvez porque ele tivesse ocupado demais. A correria da vida do seu reino, que era um reino que unificou as 12 tribos de Israel. O território era grande. Se você olhar hoje Israel e pensar na extensão territorial, com os recursos de comunicação e locomoção que nós temos, fala, não é um estado tão grande, realmente não é. Mas para aquela época em que o deslocamento era ou no lombo de um animal ou a pé, o reino era muito grande, então demandava muita responsabilidade. Então ele podia justificar que toda essa demanda o distanciava do relacionamento familiar. E talvez até porque ele tinha filhos demais. Ele tinha 20 filhos, ele teve 20 filhos. É difícil dedicação para um, para dois, que dirá para 20. Eu falei de manhã, eu me lembro, nós estávamos para embarcar uma filha, ia passar um tempo fora, num estágio. Nós estávamos num shopping, almoçando, e tinha um casal jovem de americano. E a cultura americana é interessante, é muito diferente da nossa.
Se eu não me engano, eram 6 filhos. Era uma escadinha, tinha um bebê, no bebê conforto, e aquilo acho que era 1 por ano. E aquele casal jovem tinha controle absoluto sobre todas as crianças. Não via gritaria, não via briga na mesa, total controle. Mas Davi tinha 20 filhos e vivia uma vida corrida. Talvez ele justificasse isso: não dá tempo, não tem como cuidar, não tenho como olhar as particularidades de cada filho. Talvez ele estivesse inclusive ausente demais. Talvez esses filhos só se encontrassem ocasionalmente em festividades, em reuniões palacianas. Consegue discernir isso? Filhos com expectativas, com necessidades paternas, mas que só viam o pai eventualmente em algum momento. Então não adianta você ter sonhos que tem, nem apenas fazer orações nas madrugadas que você faz. Não adianta guardar dinheiro para o bem dos seus filhos. Davi foi um homem muito rico, viu? Davi deixou muito dinheiro, muita fortuna para a sucessão do seu trono, para a construção do templo. Os seus filhos provavelmente tinham de tudo, do bom e do melhor, mas isso não garantiu aquilo que Absalão precisava, porque Absalão tinha dinheiro, castelo, casa, prestígio. Ele era bonito, como a Bíblia descrevia. Ele era o mais bonito daquela geração. Ele era fascinante, porte bonito, cabelo bonito, um jovem muito charmoso. Mas Absalão tinha tudo, só que ele queria um pai. Não era o rei que Absalão queria, ele queria um pai. Não era um homem poderoso que Absalão precisava, porque a Bíblia fala que Davi, quando voltava das batalhas, as mulheres cantavam: Davi matou os seus 10 milhares. Absalão não precisava desse homem vitorioso. Absalão precisava de um pai. Não era do general invencível que ele carecia de um pai. Não era de um homem que resolvia os problemas do mundo que Absalão necessitava, mas de um pai que fosse capaz de ouvir a angústia de um filho. Você está entendendo o que está se configurando na história desse pai e desse filho? Porque toda ausência de paternidade há de provocar uma disfuncionalidade. Talvez você não tenha parado para pensar na história de Absalão, talvez você não a conheça, mas ele reflete a realidade de muitas famílias, de muitos lares, e pode ter a ver com a sua família, pode ter a ver com o seu lar. A omissão é a porta de entrada para a desgraça. A omissão não é falta de tempo, é falta de disposição para tratar assuntos importantes. Na nossa imersão de casais, nós tivemos uma representação aqui. A filha aguardando ansiosamente a chegada da mãe. Havia uma expectativa no coração da criança: a mamãe vai chegar e ela vai me dar atenção. A mãe entra, cena dentro, entrega um presente para a filha, fala: não tenho tempo, estou cansada, vai para o celular. É a tradução de uma realidade da nossa geração. Não é falta de tempo, é falta de vontade, é falta de disposição de investir nos filhos, de ter tempo de qualidade com filhos. Davi, mesmo sendo um homem de oração e cheio de boas intenções, ele era absolutamente fraco na conduta da sua casa. Davi se caracteriza por ser um pai omisso, e será a omissão a porta de entrada da desgraça na vida desse grande homem e do seu filho Absalão. Sabe como é que essa história começa? Havia uma jovenzinha, filha de Davi, que se chamava Tamar, virgem, uma jovem bonita, e o seu meio-irmão, chamado Aminon, se apaixonou pela sua meia-irmã, chamada Tamar. E paixão é diferente de amor. Amor deseja entregar, paixão quer receber.
E a paixão que Amnon sentia por Tamar era uma paixão de desejo carnal. Ele queria possuí-la, mas ele não conseguia encontrar uma forma de concretizar isso. E o diabo sempre favorece aqueles que querem pecar. E ele vai se aconselhar com um amigo, o amigo fala: tá fácil, finge que está doente, manda o rei mandar a Tamar para sua casa, fala para ele: olha, se Tamar, a minha irmã, vier e cozinhar, eu vou conseguir comer, porque eu não estou conseguindo comer as comidas das pessoas que estão me servindo aqui. E essa conversinha estranha, né? Davi falando: tudo bem, manda Tamar lá e cozinhar para ele. E Tamar foi, faz a comida, e quando a comida está pronta, Amnon fala: sai todo mundo, me deixa só com ela. A coisa já estava ficando mais estranha ainda. E Amnon fala: olha, eu não consigo comer na mesa, eu quero comer no quarto, talvez ali no quarto eu esteja mais tranquilo. E Tamar inocentemente vai servir a Amnon. E sabe o que acontece? A sua paixão o dominava, o seu desejo carnal o dominava, e ele literalmente estuprou a sua meia-irmã Tamar. E como paixão não é amor, a Bíblia diz que após o ato consumado, a aversão que Amnon sentiu por Tamar é nojo, traduzindo é nojo. Ele sentiu nojo daquela menina, e ele literalmente a põe porta fora. Ele não tem nem coragem de fazer isso. Ele chama um dos seus servos e fala: coloca ela porta fora. Isso já é um cenário trágico. Certamente Davi fica sabendo. Essa jovem, agora violada, agora vivendo uma carga emocional terrível, vai se refugiar na casa de Absalão. E Absalão fala para Tamar: Tamar, não fala nada, não levanta a sua voz, se aquieta. Sabe por que Absalão falou isso? No coração ele tinha um pensamento: o meu pai vai dar jeito nisso. O meu pai, quando ficar sabendo, vai tomar providências. Ele vai tomar uma atitude. Ele é um rei, ele tem autoridade, ele faz justiça. Sabe o que acontece? 2 anos e nada acontece. Davi não toma uma atitude. Omissão. Isso é a tradução da omissão. Nesse instante, a partir daí, no coração de Absalão, a semente do ódio, da amargura, da revolta contra o pai começa a crescer, começa a florescer. E o que Absalão faz? Procura o rei, seu pai: Davi, meu pai, eu vou tosquiar as minhas ovelhas. E sempre quando começava a tosquia, havia uma festividade. Manda lá os servos. Foi lá fazer o convite. Eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e seus conselheiros estivessem comigo. O rei respondeu: não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, Davi se recusou a ir, mas o abençoou. Davi não parou para pensar: por que esse menino agora, depois de tanto tempo, está me convidando para um momento festivo? Então Absalão lhe disse: se não podes vir, permite por favor que Amnon, meu irmão, venha conosco. Está claro a intenção de Absalão. Ele convida o pai, já sabendo que o pai não iria. Davi não tinha envolvimento com seus filhos. O senhor não pode ir, que pena. Faz o seguinte, manda Amnon ir, vamos lá, deixa ele ir festejar conosco. O rei perguntou: por que ele iria com você? Talvez tenha aqui surgido no coração e na cabeça de Davi alguma desconfiança. Talvez nesse momento Davi tivesse: peraí, Absalão, senta aqui, o que está acontecendo? O que você está intentando? Mas a omissão é a omissão. Absalão, porém, insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amnon e os seus outros filhos fossem com ele.
e vai todo mundo para essa festa. Só que Absalão fala para os seus servos: quando tiver todo mundo bebido, estiver sob os efeitos do álcool, matem Aminon, é a minha responsabilidade, podem matá-lo. E é isso que acontece. Então, um cenário que já era trágico, que estabelecido no seio de uma família. Eu estou falando de maldições que se iniciam, que são estartadas no coração, no seio das famílias, e isso acontece nos dias de hoje. Você tem que entender isso. E falta de posicionamento, a omissão é a porta aberta para que isso se estabeleça. Então, aquilo que já era trágico dentro de um lar, um estupro incestuoso, vergonhoso, escandaloso, na casa do rei, não foi tratado. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. E o que acontece agora? Um assassinato. Agora o rei se preocupa, porque o que acontece? Todos os filhos estavam lá, houve um assassinato. Davi pensa: matou todos os filhos. Joabe fala: não, rei, você não está entendendo. A intenção de Absalão nunca foi matar todos os seus filhos. A intenção dele sempre foi matar Aminon, desde o dia que ele possuiu Tamar. E sabe o que Absalão faz? Ele foge, vai morar com seu avô, chamado Talmai, e ele fica lá 3 anos na casa do seu avô. Não sei como é que você está entendendo esse cenário. Como é que essa construção está tocando o seu coração. Mas por falta de posicionamento de um homem que tinha autoridade, que tinha relacionamento com Deus, algo terrível estava acontecendo. E agora o seu filho Absalão vai ser refugiado numa terra distante, vai morar com seu avô e fica lá 3 anos. 3 anos em que não há contato. Após todo esse cenário trágico, Davi foi incapaz de procurar esse filho. Vem cá, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer. Chega um momento que Joabe era um dos líderes de Davi, cria um estratagema, cria ali um cenário para convencer Davi: Davi, não é possível, o jovem Absalão, teu filho, possível sucessor do reino, 3 anos exilado. E Davi se convence e fala: tá bom, Joabe, traga o jovem, pode trazer o garoto. E aí você pode pensar: não, agora vai. Agora Absalão volta e vai se encontrar com o rei, vai encontrar-se com o pai, e eles vão se alinhar. Não! Absalão vem morar a poucos quilômetros, 2 quilômetros da casa de Davi. Ele estava perto. Sabe quanto tempo ele fica morando ali? 2 anos. 2 anos morando na mesma cidade, podemos dizer quase que na mesma rua, sem ver a face do pai. Imagina a angústia do coração de Absalão, a ponto dele um dia ele chamar a Joabe. Sabe como é que ele fez para chamar Joabe? Porque ninguém queria falar com Absalão. Ele só mudou de endereço. Ele continua um expatriado, ele continuava um exilado. Agora ele era um exilado interno, porque ninguém atendia mais ele. Joabe não o atendia, tampouco o rei. A angústia foi crescendo no coração de Absalão. Ele pega e bota fogo na roça de Joabe. Ele coloca fogo. Aí Joabe aparece, porque deu prejuízo. O que você está fazendo? Agora você chegou, agora você quer conversar? E olha só o que ele fala: mandei chamar você para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: porque voltei de Jesus. Jesus era a terra de Talmai, o seu avô, onde ele ficou 3 anos.
melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei. Se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Absalão estava dizendo: olha, não importa se pelos meus atos eu venha a morrer, porque a lei mosaica previa isso. Não era isso que importava, ele queria ver a face do seu pai. Faz as contas comigo. Quantos anos ele ficou exilado? Quantos anos Tamar ficou na sua casa e ele esperando que Davi fizesse alguma coisa? 2 anos. Ele mata Aminon, vai para Gesur e fica lá 3 anos. São 5 anos. Ele volta, mora na mesma rua e fica 2 anos sem ver a face do pai. São 7 anos em que uma questão não é tratada, em que uma maldição se estabelece e não é tratada, onde uma desgraça se configura em outra desgraça, onde um problema acrescenta outro problema. E se essa história não faz sentido, não toca no seu coração para te despertar a ter cuidado dentro da sua casa, eu não sei o que nós estamos fazendo aqui. Então Davi manda chamar Absalão. Ele é convencido a se encontrar com o filho. E talvez no seu coração você esteja pensando: agora é o grande momento, agora é o momento do alinhamento. Agora pai e filho terão um alinhamento. Eles vão chorar juntos, eles vão rasgar o coração, eles vão resolver suas questões. 7 anos para esse encontro. E sabe o que acontece? Absalão chega na presença de Davi. E Davi faz o quê? Dá um beijo em Absalão. Só isso. Sabe o que significa esse beijo para essa geração atual? É o iPhone que você dá para um adolescente para que ele se sinta feliz, satisfeito e não te dê trabalho, não te incomode. Esse beijo são os distanciamentos, as distrações familiares que estão sendo criadas para que os filhos continuem comportadinhos, porque tem muito lar hoje que os filhos se alimentam na hora certa, eles acordam na hora certa para ir para a escola, eles não têm más notas, eles são filhos que traduzem uma vida equilibrada. Mas você sabe as sementes que podem estar sendo plantadas no coração dos seus filhos? Será que não há no coração dos seus filhos? Será que não há no seu coração, mesmo na idade que você está, um vazio que traduza essa omissão de um passado que você vivencia? Um beijo que tentou aplacar, amortizar 7 anos de amargura, ódio, 7 anos de desilusão. E sabe o que acontece? Absalão sai do palácio e ele começa nas ruas uma revolta, uma rebelião. Todos os dias ele se colocava às portas da cidade, e quando chegava alguém, ele era príncipe, ele era bonitão, e a pessoa chegava e ia se inclinar para saudá-lo, ele pegava: não, eu sou igual a você, somos iguais. Qual o seu problema? Eu tenho uma demanda, eu tenho um problema com o meu vizinho, estamos lá com uma questão de divisão territorial. Olha, quem dera houvesse alguém que ouvisse você e que fizesse justiça. Ele começou a subverter o coração do povo. E onde é que estava Davi? No palácio. Não estava se preocupando com as consequências da sua omissão. Sabe o que acontece? Logo, Absalão junta um exército. Ele é declarado rei sobre Hebrom. E ele se levanta para combater
o seu pai. Ele vem furioso, porque agora ele tem um exército. E ele só tinha uma intenção: matar Davi. Ele só tinha uma intenção: acabar com o reinado de Davi. A fúria de Absalão era tão grande e agora tão perceptível para Davi, que Davi foge desesperado, apressado. A fuga de Davi de Absalão, descrita na Bíblia, foi uma fuga daquele que não dá para juntar muita coisa. Vamos embora, porque estamos correndo risco de vida. Mas eu estou aqui trazendo um resumo. Eu quero convidar você a ter uma leitura bíblica bem aprofundada de toda essa história. Os exércitos vão se confrontar. O exército de Davi contra o exército do seu filho Absalão. E quando tudo está preparado para essa batalha, e os soldados de Davi eram soldados valentes, eram homens valentes, e Davi fala para os seus soldados, para os seus generais: tenham cuidado com o jovem Absalão, preservem a vida do jovem Absalão. Davi não estava preocupado com o seu exército, quantos soldados iam morrer naquela guerra. Agora bateu o desespero da iminência da perda de um filho, mas isso não foi possível ser evitado. A Bíblia diz que Absalão, quando está passando, fugindo a cavalo, ficou preso pelos seus cabelos nos galhos de uma árvore. Ali, vulnerável, dependurado, ele foi transpassado por 3 flechadas de Joabe, e morre o jovem Absalão. E quando a notícia chega para Davi, aquele pai que poderia ter tratado o erro de Aminon, aquele pai que poderia ter tratado o assassinato de Aminon através de Absalão, agora esse pai fica sabendo: Absalão é morto. A Bíblia fala que ele chorava copiosamente, amargamente: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Agora não dá mais tempo, agora não tem mais o que fazer. Agora não tem mais o que fazer. Não adianta mais chorar. O tempo de alinhar e tratar havia acabado. A tragédia estava consumada. Às vezes perdemos muito tempo para entender que nós precisamos dizer: meu filho, minha filha, eu estou aqui, volte para casa, estou de braços abertos, esperando, quero ser seu amigo, quero ajudá-lo, quero perdoá-lo, mas também quero pedir perdão. Eu tenho 2 filhas, hoje já jovens, tem uma que já é mamãe. A minha esposa dedicou muito tempo da sua vida para ter conversas com essas meninas, porque pais têm que ter conversas difíceis. Em alguns momentos eu tive conversas difíceis com essas filhas. Na fase adulta eu tive conversas. Quando eu voltei do meu face a face, eu procurei as 2 para ter conversas de alinhamento. Casais que não conseguem ter conversas difíceis estão sendo omissos. Pais que não conseguem ter conversas difíceis de alinhamento, conversas de olho no olho, porque pai não conversa com o filho por WhatsApp. Pai conversa com o filho olhando olho no olho. A mãe conversa com a filha olho no olho. Ainda dá tempo, porque em relação a Davi e Absalão, não tinha mais o que fazer. Não adianta chorar amargamente, como a Bíblia fala. Não seja omisso. Ainda dá tempo de você quebrar as maldições que estão se instaurando na sua casa. O que podemos aprender com a história de Absalão? Que não dá para transferir responsabilidade. Tem muito homem e mulher ocupado fora de casa e sutilmente estão transferindo responsabilidades para outros dentro de casa. A babá não tem responsabilidade de alinhar o coração dos seus filhos. O Espaço Kids não tem essa responsabilidade. A escola secular não tem essa responsabilidade. Quem tem a responsabilidade de alinhar, instruir e ser transferidor de
bênçãos geracionais, é você dentro da sua casa. Davi tentou transferir as responsabilidades. Ele tentou fazer isso para apaziguar o coração de Absalão, fazendo: olha, não vai sozinho não, leva os outros filhos, vai todo mundo, porque se a galera estiver todo junto, talvez ele não tenha más intenções, todos os irmãos vão estar lá, então olha, eu não vou pôr a mão nisso aqui não, deixa eles estarem juntos, porque se tiver alguma treta, um apazigua o outro, isso não deu certo. Depois ele tenta transferir a responsabilidade para o sogro. Já aconteceu mesmo, desgraça já se estabeleceu duplamente, bom, agora ele vai morar com o avô, quem sabe lá ele entra no eixo. Pior, porque aquele avô tinha um ressentimento com relação a Davi, porque a sua filha, esposa de Davi, não tinha primazia no palácio. Depois ele transfere a responsabilidade para Joabe. Joabe, dá um jeito, vai, chama o menino, arruma uma casa para ele, vê o que você faz. Não adianta querer transferir responsabilidades familiares, não adianta querer transferir isso para as mídias, colocar a criança na frente da televisão, na frente de um celular, de um tablet. Não adianta você achar que o seu adolescente, que é bem comportado, não dá trabalho dentro de casa, não te dá trabalho lá na escola, ele não está com o coração sangrando ou com alguma carência, porque se você não preencher essa carência paternal, o diabo vai encontrá-lo. Há uma agenda demoníaca para a destruição da geração atual. Fique alerta. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma do seu filho? De que adianta ter muitas posses, realização profissional, status, mas ter uma filha desgraçada ou um garoto arruinado dentro de casa? Tem luxo, tem abastança, viagens internacionais, frustração, mágoa, ódio no coração. Precisamos aprender a confrontar com a verdade. Essa é uma grande lição. Davi era capaz de vencer gigantes, matava 10 milhares nas suas saídas, quando o soldado, mas não sabia confrontar seus filhos, olho nos olhos. Filho, o que é isso que eu estou vendo? O que é esse sentimento que você está tendo para sua meia-irmã? Filho, o que é isso? Por que essa atitude? Por que essa revolta? Aquilo que a Bíblia fala do comportamento de Davi com Adonias, porque você pode achar que todo esse relato tem aqui algo de uma pessoalidade. Eu estou teatralizando, mas olha o que a Bíblia fala do comportamento de Davi com Adonias. 1 Reis, capítulo 1, versículo 6. Seu pai, o pai de Adonias, Davi, nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava: por que você age assim? Faz sentido? Tem alguma... Estamos vendo isso nos dias atuais, pais que não confrontam os filhos, pais que não sentam com os filhos, olho no olho. Mas por que está acontecendo isso? Por que dessa sua atitude? Olha a consequência. Sabe o que aconteceu com Adonias? Porque nós estamos falando de Absalão, mas eu vou fazer um gancho aqui. Quando Davi está por morrer, haveria a sucessão do trono. Adonias fala: meu pai está morrendo, eu vou ser rei. Ele se antecipa e ele se elege rei. Ele junta uma galera, faz lá um churrasco e ele se autoproclama rei. Só que o herdeiro seria Salomão. Uma família, uma casa onde havia a desonra, onde havia a deslealdade, isso estava reverberando pós-Davi. E sabe a consequência da vida de Adonias? Em determinado momento, ele é morto a mando do seu irmão Salomão. Não brinque com a omissão, não brinque com as possíveis consequências da falta de posicionamento, da falta de interesse, dedicação. Davi não conseguia realizar diálogos confrontosos.
E talvez hoje você me ouve e seja um pai assim. Tem pais hoje que têm medo, não sabem como agir, não sabem abraçar um filho e chorar com ele, ouvir o coração do filho. Estão entulhando os filhos de coisas, e corações estão vazios de sentimentos. Precisamos aprender a confrontar olho no olho. Davi talvez tivesse um sentimento de culpa em relação a Betseba, adultério, mandou matar Urias. Davi talvez trouxesse no coração um sentimento de rejeição, porque Jessé, seu pai, havia até esquecido dele quando Samuel foi ungir o novo rei. Davi estava esquecido. Sabe-se lá o que explicaria o comportamento familiar de Davi. Eu não sei explicar o seu comportamento. Eu tive o meu dentro da minha casa, em que nós tivemos que procurar fazer o melhor, e estávamos falando hoje de manhã, se tivesse uma maquininha do tempo e pudéssemos voltar atrás, certamente teria muita coisa que nós faríamos em relação às nossas filhas, que faríamos diferente. Você não vai acertar todas, tenha certeza disso, mas a omissão não vai promover soluções. E se vocês não estão preocupados, se você não está preocupado com o que o diabo pode fazer na sua vida, na vida da sua família, para ele está ótimo, porque quanto menos nós estivermos preocupados, mais ele tem área de influência. Talvez você esteja se sentindo culpado, porque você foi agente de situações difíceis no passado. Talvez você adulterou, talvez você cometeu pecados, que hoje o diabo fala para você. Que autoridade você tem para falar com seus filhos? Que autoridade você tem para alinhar o coração dos seus filhos? Você foi um filho pior. Mas olha só, quando você recebeu Jesus, quando você se arrependeu dos seus pecados, entregou o seu coração a Jesus, a Bíblia diz que Jesus nos perdoa, nos lava com seu próprio sangue. Você e eu nascemos de novo, nos tornamos nova criatura, filhos de Deus, os quais dos nossos pecados Ele nunca se lembrará, porque aquele que se arrepende sinceramente em Cristo Jesus, os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento, e Deus não sabe pescar. Mas o diabo fica falando: olha, você não tem autoridade para falar com seus filhos, porque você fez coisa pior. Mas se você entregou a sua vida a Jesus, cala a boca de Satanás e começa a declarar: na minha casa eu encerro esse ciclo de maldição. A minha geração, a geração dos meus filhos, não viverá o que eu vivi, o que meu avô viveu, o que o meu bisavô viveu. Pelo poder do nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida da sua família, sobre a vida das famílias, um novo tempo, uma quebra de maldição, uma nova história estará sendo escrita na vida da sua família. Há muitas consequências das maldições familiares. Primeiro, a maldição do ódio. Absalão se deixou dominar pelo ódio. Foi o ódio que levou a matar o seu irmão. Foi o ódio que intentou levá-lo a matar o seu pai. Tem a maldição do amor fácil. Davi queria resolver as coisas com amor fácil. Achou que um beijinho era o suficiente para aplacar a ira daquele jovem. Absalão tinha tudo o que um jovem dos nossos dias poderia traduzir como um jovem com uma vida social tranquila. Ele era rico, ele tinha acesso à vida palaciana, ele tinha tudo. Mas quando ele chama Joaze, depois de 2 anos morando perto do pai, ele fala: eu não estou preocupado se serei morto, que o meu pai me mate, mas eu preciso ver a face do rei. Talvez você não esteja ouvindo o clamor do choro do seu filho, da sua filha, que com as suas atitudes está dizendo: eu preciso que você olhe a minha face, eu preciso que você me olhe nos olhos e entenda o que eu preciso.
Eu não preciso de um iPhone, não preciso de um celular, eu não preciso de um tênis de marca, eu não preciso disso ou daquilo, eu preciso do teu coração. A palavra de Deus diz: filho, dá-me o teu coração, assim como Deus fala, me dá o seu coração. Os nossos filhos estão falando: Pai, me dá o teu coração. Filhos não querem amor fácil, não querem que você faça de conta que o pecado não é pecado. Tem muito pouca coisa incomodando as famílias hoje. Tem muito pouca coisa incomodando as famílias hoje. E o diabo começa sutilmente, mudando a estrutura comportamental, os padrões de santidade. E nós vamos permitindo, sutilmente, que a agenda e a baliza da cultura do mundo penetre no nosso lar. Sabe por quê? Porque a gente não está querendo se envolver, a gente não está querendo se dedicar. Como eu disse no começo, dá trabalho. Dá trabalho ser pai e mãe. E tem gente aqui que é pai e mãe sozinho. Tem pai que carrega a história de filhos que não foram concebidos por ele. Dá trabalho, dá até mais trabalho. Mas a omissão faz o quê? O que a omissão fez na casa de Davi? O que o dinheiro de Davi trouxe? Nada. Qual foi a consequência? Nada. Posicionamento, investimento de dedicação. Precisamos quebrar as maldições que estão se estabelecendo nas nossas casas. A maldição do amor fácil, descomprometido, que quebra mediante ação, compromisso, seriedade e afirmação dos princípios de Deus. Está na hora de quebrar. Está na hora de sermos pais, mães posicionados. E está na hora de sermos filhos que se convertem ao coração dos pais. Porque talvez você esteja aqui e não seja pai, mas tenha um coração que se distanciou do seu pai. Eu não tenho mais como fazer isso. Não tenho mais meu pai e não tenho mais minha mãe. Mas talvez você ainda tenha no coração algo que você precisa liberar como um perdão, quebrar como um jugo, um aprisionamento emocional, para que você consiga ganhar fortaleza para a transferência geracional. Você está fraco emocionalmente, espiritualmente, talvez porque você carrega esse fardo. Essa é a noite de conversão. E converterei o coração dos pais aos filhos, e converterei o coração dos filhos aos pais. Converterei o coração do esposo para a esposa, da esposa para o esposo, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Toda a maldição que se está estabelecendo na sua vida familiar, nós vamos quebrar nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Fiquem em pé, fiquem em pé. Nós não aceitamos, como filhos e filhas de Deus, que Satanás venha estabelecer essa agenda maldita na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos lares, do nosso cônjuge. Essa é uma noite de conversão. E se você que está aqui comigo, que ainda não conhece a Jesus como seu Salvador, o seu primeiro encontro, a sua primeira decisão é entregar a sua vida a Jesus. A primeira quebra de maldição é a maldição da morte. A maldição da morte que foi quebrada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão, nós iremos orar por você. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Há alguém? Só levanta a sua mão, nós vamos orar. Se não há ninguém, eu quero agora chamar você, pai, mãe, filho, que entendeu que é uma noite de conversão. Você não está se convertendo a Cristo,
Eu quero ver agora o coração do filho se convertendo ao pai. Deus está chamando para esse momento de conversão. A conversão da mãe com a filha, do filho com o pai, conversão familiar. Se é a sua história e se você quer nessa noite quebrar o jugo de maldição que possa ter iniciado na sua geração, venha até aqui à frente, receba uma oração. Vamos quebrar isso pelo poder do nome de Jesus. Você precisa acreditar, você precisa ter fé, ser intencional. É a noite de conversão. Converta o coração ao seu cônjuge, converta o seu coração à sua esposa, converta o seu coração ao seu filho, à sua filha. É a noite de conversão. Toda maldição está sendo quebrada nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Nós não aceitamos a maldição hereditária. Nós não aceitamos a maldição familiar. Tem filho aqui que precisa converter o seu coração. Tem filho aqui que precisa vir aqui na frente e declarar para os céus: eu estou convertendo o meu coração ao coração dos meus pais. Não deixe passar essa oportunidade. Há um chamado para um alinhamento. Há um chamado. E converterei o coração dos pais aos filhos, e converterei o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e vira a terra com maldição. Ainda há oportunidade. Ainda tem filhos aqui que o Espírito Santo já tocou no coração. Precisam vir se converter. Declarar: toda maldição está sendo quebrada nas famílias dessa igreja. Todo processo de falência geracional está sendo revertido agora. Eu quero declarar pais cujo coração se converteu aos filhos, filhos cujo coração se converteu aos pais. Eu quero declarar lares fortalecidos na presença do Senhor. Eu quero declarar lares onde há alinhamento, onde os pais conversam e se envolvem com os filhos, onde não há barreiras. Eu quero declarar que toda barreira geracional está sendo quebrada. Eu quero declarar que na sua casa haverá abundância de bênçãos. Eu quero declarar na sua casa que a paz de Cristo, a paz celestial, será abundante. Eu quero declarar que o seu filho, a sua filha, irá manifestar na sua vida amor incondicional. Você conseguirá ter conversas de alinhamento com seus filhos, que você irá exercer a sua autoridade paterna e materna, fundamentada no amor de Deus, sem violência, mas com autoridade. Toda maldição está sendo quebrada, porque o coração dos pais se converte ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se converte aos pais. Eu quero declarar sobre a vida da igreja uma nova história, um novo tempo.
sobre as famílias, um tempo de refrigério e paz, um tempo de alinhamento, um tempo de crescimento espiritual, um tempo em que a família junta, no ambiente familiar, irá viver o melhor dos dias do Senhor, irão louvar, glorificar, vão orar juntos, vão ler a palavra juntos, vão viver os céus na terra. Todo ambiente disfuncional, todo ambiente familiar caótico será transformado pela paz de Cristo. Eu declaro pelo poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Permita que o Senhor opere na sua vida transformações. Quebre o jugo da omissão, quebre inícios de processos malditos na sua vida, na vida da sua família. Receba no seu coração o toque do amor de Deus. Receba no seu coração, na sua família, no seu lar, a presença do Espírito Santo de Deus. Você, filho, que está aqui comigo, não tem filhos, você não está casado, mas há um vazio no seu coração, há uma dor, porque quando você precisou de uma palavra de carinho, você recebeu desprezo, um tapa na cara. Quando você precisou de um conforto, você recebeu uma surra. E você traz no seu corpo, no seu coração, marcas emocionais que estão machucando até hoje. Você está trazendo esse peso dessa ausência. Falta para você, é como se você fosse um Absalão. É como se você fosse um Absalão. O vazio do coração de Absalão você sente hoje. Você precisava desse pai, dessa mãe, e nas horas mais difíceis e mais tristes, eles não apareceram. E eu quero declarar sobre sua vida o amor que há de inundar, e todo esse vazio do seu coração, toda essa ferida de alma, toda essa ferida emocional, está sendo curada agora, pelo toque do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não saia daqui carregando a mesma dor, não saia daqui carregando a mesma aflição. O seu passado não define você. Aquilo que você recebeu, que marcou tanto a sua vida, não define a sua história. Deus está escrevendo uma nova história na sua vida. O amor de Deus em Cristo Jesus vai transformar o seu momento de maior dor, o seu momento de maior vitória. Creia nisso. Eu declaro sobre sua vida, pelo poder do nome de Jesus. Pai, eu quero louvar, exaltar e glorificar o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra, que nos alcança, que modula os nossos corações e nos leva a entender os teus propósitos. Senhor, que a tua palavra ministrada nessa noite seja uma semente que vai crescer nos nossos corações, transformar a nossa vida familiar, transformar a nossa vida relacional, nos alcançar e nos levar dia a dia mais perto do teu ideal. Queremos ser cada dia mais parecidos com Cristo Jesus, para que a nossa família, os nossos familiares, para que o mundo veja, através do que o Senhor está fazendo em nós, as transformações do amor de Cristo. Assim nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Ele toda a honra e toda a glória.